você vai conhecer e vai ver como começou a carreira do ídolo Rogério Ceni no São Paulo. Um personagem que dedicou a vida inteira a um único clube. Das mãos e dos pés, a trajetória de um mito. De suas mãos, a segurança. É um cara, tecnicamente, o melhor que eu vi. Ele não é assim, tá voando para lá e para cá, mas ele tem uma técnica de cortar o caminho impressionante. Então, ele, para mim, com as mãos, ele é muito bom. Sempre foi um goleiro muito seguro, né? Essa virtude de bater na bola, fazer gols, veio depois. Primeiro, ele sempre foi um grande goleiro rápido, com reflexos rápidos, com uma reposição de bola muito boa, inteligente, um jogador moderno que já sabia utilizar os pés muito bem. De seus pés, o diferencial. Rogério Ceni, o goleiro artilheiro. A história que fala do goleiro, sempre quando o goleiro é muito ruim, como no pé, manda ele pro gol. E o Rogério não. Essa junção do gol, né, de fazer o gol com não tomar gol, é uma forma fantástica. O goleiro das defesas, dos gols, dos títulos, admirado até pelos rivais. Não é só as mãos que podem resolver, são, né, os pés. Falaram muito para esse cara que usava luva durante anos. Então, um legado de a marca do vencedor. A trajetória de um mito. Exatamente neste campo, naquela meta ao fundo, onde tudo começou, o primeiro teste. Adolescente, 17 anos de idade. Desde que chegou ao São Paulo, em 7 de setembro de 1990, o paranaense de Pato Branco, criado em Sinop, no Mato Grosso, tinha uma certeza, mais que isso, uma obsessão, vencer como atleta. E assim foi. Um coadjuvante em busca do protagonismo, que não viria sem trabalho, suor, dedicação. O Rogério, quando ele chegou no São Paulo, rapidamente a gente já viu que ele tinha muita qualidade, né? Era um goleiro espetacular, mas não tinha tantas oportunidades assim. Tinha o Alexandre, que também era um outro baita goleiro, né? E aí, logicamente, ele teve que esperar o tempo dele. Havia um brilho, ele era diferente. E isso despertou o olhar de um comandante. Ele era muito determinado, pô. Ele não jogava, mas pô, o que ele treinava, ele ficava batendo falta sozinho, sabe? Uma coisa é todo mundo ir embora, ele garoto começava a bater falta sozinho. Muito determinado, então não tinha como segurar. Ficava com o Valdir de Moraes lá depois do treino. Acabava o treino, acho que desde a época que eu joguei no São Paulo eu vi, ele era o último a sair do treino, Rogério Ceni. Ele já tinha saído desde pequeno já. E as defesas que ele faz, os gols que ele tem na carreira dele, não é coisa que a sorte que acompanha ele, não. É treino, né? Treino mesmo. Mas tinha uma questão, o tempo passava e Rogério não queria apenas treinar. Ele queria e muito jogar, mostrar seu potencial. E aconteceu. E a primeira oportunidade foi meio, digamos, inusitada. A Copa Comebol de 1994. Na época, o Rogério tinha só 21 anos. Defesa do goleiro Rogério! Na primeira eliminatória vai ser o Grêmio, pô. O Grêmio do Filipão, aquele puta Grêmio, com o Jardel, o Ácido. Você vai na eliminatória mesmo, a chance não vai passar mesmo. Põe a molecada aí, o prêmio, a cota também era pouco, não era muito. Então vai, põe um time molecada, faz um time aí. Eu comecei a catar os caras, né? Pega o Denilson, pega o Caio, pega KT, Rogério, Pavão. Comecei a arrumar um time aí, sabe? E é coisa do futebol, cara. Começou a dar liga. Daqui a pouco não paravam mais, pô. Juntos, campeões da Comebol 94, o primeiro de muitos títulos. O objetivo próximo era ser titular do time principal, a meta de Rogério. Ali teria uma batalha pela frente.
substituir Zete, um goleiro consolidado, vitorioso. Como é que é isso, Rogério? Você vai começar o jogo de hoje como titular e tem o Zete no banco, mas domingo você fica no banco, quem joga é o Zete. É uma coisa incrível, né? Um dia com 22 anos, fazer com que o Zete sente no banco, não pelo fato de ser melhor que ele, mas sim pelo fato das circunstâncias de muitos jogos, vários números de jogos, é um prazer para mim poder ter uma pessoa como ele sentado para me auxiliar. Não dava mais para segurar, já estava... Ele estava a ponto de que não dava, a gente podia perder esse mito que hoje é, né? Tive um convite, na verdade, do professor Medina, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, trabalhou no São Paulo comigo no início da década de 90, e ele queria muito me levar para o Goiás. Eu achava que era um momento que já tinha adquirido uma boa experiência com o Zete, nos 5 anos de convívio direto que nós tivemos, e via no Zete um cara que jamais eu poderia tomar a posição dele. São Paulo não quis me liberar para ser emprestado para o Goiás naquela época, para ganhar um pouco de experiência. Era convencer Zete a deixar o São Paulo para não perder uma aposta e tanto. Coube a Muricy Ramalho essa decisão. Ou seria missão? Nossa Senhora, campeão do mundo, pô. Campeão do mundo no São Paulo, campeão do mundo na Copa do Mundo, campeão de tudo. E além de tudo, parceiro e bom caráter também. Participava desse aniversário na minha casa, na casa do Rogério, porque eles eram amigos, os caras são, até hoje, se respeitavam muito, né? Só que não dava, pô, ele tinha que escolher, cara. Ou a gente vai continuar com o Zete ou nós vamos perder um baita no goleiro. É claro que eu queria ficar no São Paulo até meus 40 anos, né, jogando. Quem sabe, né, no clube só, mas era a lei do momento, né? Eu sempre falo que o momento você tem que saber aproveitar, saber tomar as decisões. E assim foi feito, Zete foi para o Santos. Rogério assumiria a condição de titular no tricolor paulista. Condição assumida em 1997, defendida de maneira ímpar nos últimos 18 anos. No próximo programa, Rogério Ceni na visão de quem viveu lado a lado com ele nessa longa trajetória. Eu aprendi do que ele gosta, do que ele não gosta, das manias que ele tem, né? Ele é chato, né, de querer fazer o melhor, sempre, né? A pouca idade do Rogério Ceni na época, lá nos anos 90, entre 93 e 94, ele já demonstrava essa maturidade, né? Essa experiência, né? Personagem e o seu temperamento. No nosso segundo episódio da série especial sobre o Rogério Ceni, você vai conhecer o outro lado do goleiro. Curiosidades, a intimidade e a liderança também. Das mãos e dos pés, a trajetória de um mito. Se fala 12 para 1. O cara das defesas impossíveis. Uma bela defesa do Rogério Ceni. Dos gols inesquecíveis. Dos títulos. Das marcas praticamente impossíveis de alcançar. Rogério Ceni, aquele que todos conhecemos, é um líder. Eu sei que eu tô velho, eu sei que eu tô no fim. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim que é a competitividade. E eu vou competir até o fim. É uma referência que não se esconde nos momentos agudos. Esse pênalti já tinha sido apitado antes de começar o jogo. Só bastava a circunstância. Você não viu o pênalti no lance, Rogério? Pênalti? Tá louco. Nem na mão pega, o braço tá colado no corpo. Tem alguma coisa assim pra eu aparecer aqui na sala. Mas não tem absolutamente nada. São reações de jogo, eu nem prestei atenção. Que a zebra perdeu as listas e para toda a imprensa, a maioria da imprensa falava que o São Paulo era zebra, a gente trabalhou um ano todo para isso, pra gente ser campeão porque a gente mostra dentro de campo e sem cartolagem, não como o Palmeiras. Esse é o Rogério Ceni visível aos olhos da maioria. Mas e daqueles que o conhecem mais intimamente? Foram 25 anos repetindo praticamente a mesma rotina no mesmo lugar. É desse Rogério Ceni que a gente vai falar. Depoimentos de amigos, companheiros, alguns dos quais passaram praticamente todo esse tempo ao lado dele. Como ele é? Tímido, reservado, brincalhão? À noite, na quarta-feira, vamos namorar como todos os outros dias, né? Temos que namorar
e passear um pouco, sair, tomar um sorvete, dar uma volta no cinema, coisas assim. O que você achou do jogo e qual a sua expectativa para o ano que vem no São Paulo? Sério? Agora ele é introvertido, ele é quieto, ele é na dele. É muito reservado. Agora só que você tem que entender ele, é um cara que é muito profissional, né? E defende muito isso, né? E não aceita, por exemplo, um companheiro não ser como ele é. Na época era bem tímido, assim, né? No início. Depois não, depois ele se mostrou o líder que ele é até hoje. Há um ponto unânime naqueles que conviveram com Rogério Ceni. Desde adolescente, a marca considerável, seu profissionalismo. Já tinha saído desde pequeno já, de treinar. Isso aí já estava na mente dele. Como ele dá o exemplo, é o primeiro a chegar, o último a sair e está sempre se dedicando ao máximo treinamento, ele também exigia que os jogadores também se comportassem da mesma maneira. Então a cobrança do Rogério Ceni em relação aos jogadores é muito grande, sempre foi. Pagou certo preço, por ser como sempre foi. As pessoas têm a mania de rotular as pessoas que são diferenciadas dentro e fora de campo de chata, né? O Rogério é um cara que fala bem, né? Se impõe bem nas coisas. Muitos, e digo com responsabilidade dirigencial, o invejavam. Tentavam tomar algumas atitudes que não condiziam com aquilo que deve ser a postura de uma pessoa, de um ser humano. Em 2001, chegou a ser afastado pelo então presidente Paulo Amaral, depois de apresentar uma proposta do Arsenal da Inglaterra, vista com desconfiança pelo dirigente. Meu pai, minha esposa e as pessoas que são próximas. Defesas tão difíceis quanto as muitas que ele fez em jogo. Nada resiste ao trabalho, e no caso de Ceni, não só o trabalho. Ele é um cara que ele está ligado na pontuação, ele está ligado nos objetivos, ele está ligado da maneira como a gente vai ter que fazer para se classificar. Então, só do cara fazer conta, em benefício, nós precisamos fazer tantos pontos para classificar, só do cara fazer isso, ele já está liderando. O jogador de futebol não é assim, acaba o jogo, ele não quer nem aí, pô. Ele põe o microfone lá na orelha do cara e ninguém quer saber de nada, ninguém faz conta de nada. E ele não, ele é um cara muito diferente nisso, né? Então por isso que ser companheiro dele não é fácil. Ele é perfeccionista, ele é exigente, mas acho que ele não é chato. Ele às vezes é rabugento, diferente de ser chato, né? Uma coisa vai mal, ele fica ali moendo aquele negócio. Né? E quando era vencido por uma contusão e não podia jogar? Você nem imagina Rogério Ceni no departamento médico. É bom, porém, não bom, extremo dizer que ele fique lá com um bom humor, né? Não fica de jeito nenhum. E outra coisa é que ele é muito... Ele quer fazer atividade, então o que dá para fazer? Então a coisa mais difícil é você falar, agora você não pode fazer nada, né? Mais intimidade, o Rogério Ceni e as músicas. Gosto de música sertaneja, adoro música sertaneja. Normalmente quem gosta de música country gosta de música sertaneja. Gosto até um pouco de pagode, não vou dizer que não gosto, todos falam que eu odeio pagode, isso não é verdade. Eu gosto, escuto. O capitão soltando a voz, não era fácil ficar por perto. She's not crying anymore. A gente até brincava lá quando ele começava a chegar no computador lá, que ele começava a baixar a música, começava a tocar, os caras falavam, misericórdia, lá vem o Rogério cantar. Nos bastidores, uma legião de parceiros. Ele treina com uma bermuda por baixo, forrada, que é desde a época do Tele. Na realidade não era o treino, no jogo, né? Essa bermuda. E eu passo o exame todo dia, eu sempre mandando remendar, costurar, tal, que ele só quer aquela. Aí surge uma história, quase uma revelação. Rogério é seguro, e não é dessa segurança que eu estou falando. Ele é mão de vaca, entendeu? Um centro que guarda, que sabe, gasta pouco. Então ele se dividia tanto o quarto quanto também as coisas para economizar dinheiro. Porque o Rogério, pouca gente sabe, mas também, olha, mão segura demais, cara. Mão de vaca deve ter sido escola. Tele Santana era assim, mas não só ele. Rapaz, eu assim, nunca tinha sentido alguma dividida com ele assim de almoçar ou jantar, porque se eu tivesse ia ser duro também para ele, entendeu?
Porque ele ia ter, acho que ia ganhar dele, ia ter que pagar o negócio. Será que o Rogério aprendeu com você? Não sei, tomara que ele aprenda. Mas ele é muito seguro, né, meu? Ele é muito seguro em investimento, cara. Ele investe pra caramba. O mão de vaca, o cantor, o obstinado Rogério Ceni. Na matéria de amanhã, o goleiro diferente. O goleiro dos gols que evita. E também os gols que fazia. E hoje nós temos o nosso terceiro capítulo da série especial sobre o Rogério Ceni. E você vai ver como começou a história do maior goleiro artilheiro do planeta. Das mãos e dos pés, a trajetória de um mito. Que isso, tá cirúrgica. Evitar gols, uma especialidade. Espetacular, Rogério Ceni! Mais que isso. Infelizmente, o Rogério Ceni é um dos culpados de eu não ter feito mais de 1.002 gols. Palavras para descrever uma identificação. Quando se fala em São Paulo, fala em Rogério Ceni. Quando se fala em Rogério Ceni, se fala em São Paulo. É o melhor goleiro do Brasil, Rogério! As defesas, a identificação, o diferencial. Um goleiro bom com os pés. Eu sou bom com os pés, mas não para dançar. Para dançar eu sou uma negação, sou primeiro ridículo. De verdade, melhor mesmo não arriscar. Solta a voz. She's not crying anymore. E livra os pés. Que tiveram sua importância ressaltada desde que a FIFA mudou as regras, em 93, proibindo as mãos dos goleiros nas bolas recuadas. Parece que estava adivinhando, né? Porque no meio da nossa carreira que foi implementada a questão dos goleiros não poderem pegar a bola com a mão, a bola recuada do seu time, do seu zagueiro. Então parecia que o Rogério já estava adivinhando e se preparando para isso. Porque foi um dos primeiros goleiros que eu vi, teve o Chilaver, que é mais antigo, teve o Higuita também, que usava bastante os pés, mas o Rogério no Brasil foi o pioneiro nisso, de ter habilidade, de saber jogar. Quase um líbero. Um goleiro com os pés faz toda a diferença. Que o diga quem teve que enfrentá-lo. Melhor foi estar ao lado. Toda hora o São Paulo tinha mania de jogar com goleiro, né? E aquilo desgastava muito. Toda hora você apertava o zagueiro, voltava a bola para o Rogério jogava com facilidade para os zagueiros, conseguia fazer uma ligação. E eu brincando com ele, eu falei que corri muito errado nesse período. Pioneiro, diferente, único, recordista. Dos pés ao Guinness Book. Esse recorde foi o primeiro que chamou a atenção do mundo inteiro, né? Que foi quando ele superou a marca do Chilaver, que tinha 62 gols marcados. Gol é que nem filho. Você tem um lugar especial para cada um, né? Tudo bem que 64 filhos é uma família meio grande, né? Família enorme. Nós voltamos no tempo para contar a história do primogênito. O primeiro de seus muitos gols. Ele nasceu aqui em Araras, a 180 quilômetros da capital paulista. Naquela meta ali se materializou algo que Rogério Ceni buscou por conta própria desde os primeiros dias de São Paulo. 15 de julho de 1997. Uma falta perto da área, na meia-lua. Adnan estava no gol. Rogério Ceni foi para a cobrança. Estava programado para ser assim, diz o treinador à época. Surgiu essa oportunidade da falta e eu sou muito ligado em treinamento. Eu acho que eu acredito muito no treinamento. O cara faz no treinamento, é o cara que merece isso aí. Então, você chegou esse dia de organizar o time, olha, você, barreira é assim, escanteio, quem bate é você, ali, isso aqui. Chegou na hora da falta, falei, quem bate é o Rogério. Até os jogadores ficaram meio assim, o dirigente que estava na preleção até ficou meio assustado. Mas aí eu expliquei, falei, aqui o único cara que treina, que falta, o único, há muito tempo, é o Rogério, pô. Então se é ele que treina a falta, é ele que vai bater falta. Isso é uma novidade. E aí deu certo, porque ele foi naquele jogo contra a União de Araras, bateu e aí começou a história. Rogério! É do São
muito, mas muito bem a falta. Primeiro dos muitos gols. Eu brinco com o Rogério de falar que quando ele chegou no São Paulo, ele não sabia nem chutar a bola. E daí ele vai acabar a carreira dele chutando muito melhor do que muito atacante, batendo na bola muito melhor do que muito jogador de meio campo. Mas todos nós tínhamos muita dificuldade ou em cabeceio, ou com a perna esquerda, ou em pegar direito na bola. E o Tele exigia muito disso. Então acho que o Rogério é um exemplo de que ele conseguiu aprimorar com o treinamento, com a força de vontade, com a determinação que ele tem, de que se você treina e você é bem orientado, você consegue. Então, o Rogério, uma das coisas que me lembra muito bem é a dedicação dele, de chegar antes, uma coisa que o Tele cobrava muito, né? Chegar antes, meia hora antes do treino, ficar batendo a bola na parede, ele ia bater falta, né? Começou a treinar sozinho, né? Ninguém falou assim, ó, treina falta aí, ninguém. Claro que ele tinha o Tele Santana que gostava de bater na bola, porque o Tele ficava ensinando os caras a bater na bola, ele exigia que batesse naquela... E, cara, ele também treinava também, eles tinham lá uma paredão lá e batia também. Só que falta, ele que começou. Você vê, ele acabava o treinamento lá, que ele gostava de treinar mais, moleque e tudo, punha lá a barreira e começava a enfiar a bola. O que Muricy fez foi dar a chance da primeira vez e os gols foram saindo. As marcas foram sendo superadas, como o 100º contra o arquirrival Corinthians. Gol histórico. Daí a cobrança! Gol! Um gol histórico no Superclássico! Um gol histórico em Barueri! Rogério Ceni, o super goleiro, o goleiro artilheiro, chega à marca de 100 gols! Fantástico! Espetacular, Rogério Ceni! Corajoso, porque sair lá do gol e ter que enfrentar 10 atletas para poder falar essa bola é minha e chegar lá e conferir, realmente o cara tem personalidade, mas acima de tudo é um cara de caráter. Dificilmente o Rogério vai ser batido, pode ser que ele seja, aí só se mudar as regras lá na frente, mas se não mudar as regras, o Rogério vai ser fatalmente o goleiro que fez mais gol na história do futebol. É mérito dele. Ele buscou, é mérito dele, pô. Agora, é claro que teve que ter um técnico no começo, no ponto certo, que teve a coragem que eu tive, também era jovem, então você quando é jovem, você é meio louco, né? Você é corajoso pra caramba, e faz coisa que não deve, essas coisas. Então eu tive coragem de falar, não, você é que bate falta, porque o treinador é que determina, né? Eu tive essa coragem de falar, você é que bate falta e acabou. E foi determinante isso aí, porque senão... Pode ser que se ele pegasse um técnico no começo da carreira dele e falasse, não vai bater falta, né? Como muitos falaram que ele se fosse técnico não deixava ele bater falta, não tinha essa coragem, acho que não sei se ele ia ser tudo isso que ele foi. Né? Na verdade, ninguém sabe, Muricy, mas a história foi feita, está escrita e é única. 131 gols marcados, 129 em partidas oficiais, um goleiro artilheiro. No programa de amanhã, a identificação com o São Paulo, com os torcedores, seus títulos e sua obsessão. Um campeão e uma obsessão. No nosso quarto capítulo da série especial sobre o Rogério Ceni, você vai ver um goleiro de muitos títulos que tinha, sim, uma obsessão. Ao longo do tempo, suas mãos se acostumaram ao gesto. Richarlison, sensacional, Rogério! Sensacional, Rogério! Pareciam moldadas a gestos e rituais também. Me deu muito bicho, por isso que eu falo, nós temos que tratar bem ele, porque ele deu muito bicho pra nós aqui, né? Deu bicho e deu muita... orientou muito bem a gente, né? Desde cedo foi assim. Com certeza, principalmente pra gente que ganha pouco, né? A gente que é mais jovem, aí que tá começando a carreira ainda, o bicho é o que mais motiva, é a maior parte do dinheiro que você ganha no mês. O Rogério é diferente. O Rogério é o cara diferente que eu conheci no futebol. Diferente como profissional, como personalidade, como tudo. Diferente. Há 3 anos, ele conquistava seu 16º título. E não sabia, mas era o último. E o capitão passou a faixa. Despedida do meia Lucas, já negociado. Copa Sul-Americana de 2012. E o último título de Rogério Ceni, ele não levantou a taça.
E o Lucas vai levantar a taça para a torcida. Esse é o Rogério Ceni. Esse é o Rogério Ceni. Aí a taça erguida. Um goleiro, uma referência, uma história única. Rogério! Campeonato Paulista de 1997. Do primeiro gol, marcado aqui em Araras, a 180 quilômetros da capital, ao livro dos recordes, o maior goleiro artilheiro do mundo. Foram 25 anos de São Paulo, 18 como titular absoluto e uma identificação sem precedentes, Rogério Ceni, tricolor paulista. Um clube, uma paixão. Mais de 1000 jogos como torcedor de São Paulo. Eu sempre torci muito para o time que eu joguei e talvez foi isso que me motivou sempre, de não encarar isso como um trabalho e sim como um prazer jogar futebol, porque quando você joga pelo time que você gosta, pelo time que você nutre paixão, eu acho que vira um prazer muito maior você jogar futebol. Eu espero muito que surja um outro Rogério Ceni, onde for, né? Mas acho que vai ser muito difícil a gente ter alguém tão dedicado, tão incrustado no símbolo do clube como o Rogério Ceni. E a história do Rogério ela é mais bonita ainda porque ele só jogou no São Paulo. Então, se você me perguntar, pô, você acha que ele deveria ter ido para o Barcelona, sei para onde? Poderia ter ido, ninguém tiraria a história dele, mas o fato dele também não ter saído, foi um casamento perfeito, ele passa a ser, até nesse ponto, um exemplo que a gente não vê mais. Superou a marca de Pelé, que tinha 1.116 partidas por um mesmo time, o Santos. Ceni encerrou sua trajetória com 1.237 jogos oficiais. Ele quebrou recordes e também ajudou o Guinness Book a criar uma nova modalidade: número de jogos com a faixa de capitão. Não existia nenhuma marca que sequer chegasse perto da marca do Rogério Ceni, que já era acima de 900 jogos como capitão. Então a única coisa que o Guinness pôde fazer, não foi uma quebra de recorde, foi só uma homologação de recorde. Foi o primeiro recorde, por assim dizer, e já numa marca quase inalcançável. Reações de quem esteve por perto durante todo o tempo. Antes dos jogos, Rogério Ceni. A maneira dele de poder abordar, talvez para alguns jogadores de uma forma forte, agressiva, rigorosa, ele consegue realmente passar uma mensagem assim que as pessoas que entendem o verdadeiro sentido da mensagem dele venham a campo e realmente trabalhem e se dedica o máximo possível. Nas eventuais derrotas, Rogério Ceni. Ele teve momentos de controlar vestiário depois de derrota e teve momentos também de ficar isolado no canto dele, porque também precisa, Acaba o jogo, todo mundo vai embora do vestiário. Os atletas, cada um vai, ele é sempre o último a sair. E naqueles momentos de uma derrota, ele fica muito triste, ele fica abatido mesmo. Nas falhas que às vezes acontecem, Rogério Ceni. Rogério, quando falha em algum lance, ele vem no outro dia para trabalhar pensando naquele lance que ele falhou e o que ele poderia fazer para evitar aquele tipo de gol, Talvez a pessoa que mais cobre dele é ele mesmo. Ele é muito cobrado por ele mesmo, ele é perfeccionista, ele quer fazer as coisas direito, bem feita. Conquistas. 3 campeonatos brasileiros consecutivos marcaram. Não é para qualquer um. Um goleiro, uma obsessão. O Rogério tem por característica, ele gosta da competição Libertadores. A motivação, eu concentrei com ele durante 9 anos, a motivação do Rogério na Libertadores é acima de qualquer coisa. Libertadores, ganhou a tão sonhada. 2005 contra o Atlético Paranaense. Eu peguei e invadi o campo para abraçar ele e abracei ele, assim, meu jogo rolando, abraçando ele. E ele, sai daqui, rato, o jogo não acabou, sai, cara. Aí quando eu ia saindo, os policiais me pegou, me jogou no chão, botou o pé no pescoço. E ele sai, aí ele tirou os policiais de cima de mim. É que eu pensei que o jogo tinha acabado, o jogo não tinha acabado.
Aí ele me salvou dessa também. Mundial Interclubes no mesmo ano, os bastidores de um sofrimento. Havia dor e dúvida antes daquela competição histórica. Antes do Mundial, o Rogério tinha um problema no joelho, né, do menisco. E o Rogério treinava 3 períodos, ele sozinho, todos os dias. Ele saía de casa às 9 horas da noite e ia treinar no CT. E antes de fazer isso, ele falou, né, com todas as letras, que ele ia ser o melhor jogador do Mundial. Né, e ele foi o melhor jogador do Mundial, mas ninguém sabe o que ele fez para ser o melhor jogador do Mundial. Ele saía 9 horas da noite ou 8 horas da noite, eu não me lembro o horário agora, e ia treinar no CT sozinho. Só o Rogério Ceni naquela altura tinha 82 jogos nas costas. E aconteceu exatamente como previa o capitão. Ganhou o Mundial contra o Liverpool. Ali foi um jogo que ele foi o cara. Ele foi a personagem, foi o cara que mudou a história. Ali foi 1-0, gol do Mineirinho, aquele passezinho lá, Ronaldinho Gaúcho do Paraguai. O Mineirinho deu a dominada, frio, igual o baixinho. O Mário do Paraguai fez aquele golaço. Depois o homem se transforma, faz aquela parede, faz aquelas defesas que ninguém acreditava naquilo. Rogério Ceni, um goleiro, uma referência. Além de ser um amigo, ele acrescentou muito na minha carreira, mesmo ele não sabendo, porque muitas vezes ele é um exemplo, ele fazendo alguma coisa, ele é um exemplo. Essa sua vontade de vencer está me contagiando. Eu quero levar isso para a vida toda, porque eu também quero ser um vencedor. No próximo programa, a última temporada, a luta até o fim. Um ciclo que se encerra com um muito obrigado e algumas lágrimas. Não vai ser fácil, não. Acordar e ter que vir para cá, a gente sabe que não vai estar mais. Nós vamos ver como foi o último dos 25 anos do goleiro dentro do São Paulo. Ele que passou por dores, por decepções, numa temporada que não foi a ideal. O futuro dele e do tricolor também estão nesta série de hoje. Rogério Ceni extraordinário. Diferente e inigualável. Alguns atletas são insubstituíveis, né? O Rogério Ceni é um deles. O Rogério Ceni é único, não vai surgir nunca mais, como não apareceu um outro Pelé. Escrever história! Vamos lá dentro e vamos! Muito além da visão que o torcedor pode ter, a intimidade do vestiário. Seus gols, suas defesas, mas também suas palavras aqui dentro sempre foram muito importantes, um diferencial. Ao longo dos anos, Rogério Ceni se transformou numa referência e, em nome dela, sabia muito bem motivar seus companheiros antes das partidas. É esse Rogério Ceni, figura sempre presente nos últimos 25 anos, que o São Paulo deixa de ter a partir de agora. Machucado, mas presente. Foi assim na reta final do último Campeonato Brasileiro. Eu tenho o direito de me lamentar por não poder estar junto de vocês. Mas vocês que estão lá dentro hoje, vocês têm uma grande chance de fazer. Ele, antes da sofrida vitória contra o Figueirense no Morumbi. Ano que vem, eu vou estar lá em cima e vou estar torcendo por cada um de vocês. Mas eu quero assistir uma Libertadores. Eu não posso participar mais dela, mas eu quero estar assistindo junto com vocês. Além de ser um grande profissional, ele é como um professor. Ele é um cara que te ensina, que te dá motivação, é um cara que te coloca lá em cima para que você possa jogar com motivação a mais. Rogério Ceni no vestiário, palavras fortes, outra vez no Morumbi. É a nossa chance de ir para Libertadores. É a nossa chance, não. É a chance principalmente de vocês estarem na Libertadores no ano que vem. Contra o forte Atlético Mineiro, que àquela altura ainda tinha chance de ser campeão brasileiro. Vamos, 17 bacana? Final de ano bacana, para sair para Libertadores. Vamos. Às vezes me dá vontade até de jogar, né? Até arrepia, assim, as palavras bonitas que ele passa durante essa hora
que pai entrar no campo, né? Quando ele não vai no jogo, assim, a liderança, você nota que o vestiário fica um pouco mais vazio, entendeu? Isso é dele, sempre foi assim. Não apenas agora, perto do adeus. Ao longo da concentração, ele já vai mandando as suas mensagens, né? Num jantar, num cafezinho. Ele já vai dando dicas da importância do jogo. Eu acho que ele vai deixar um legado e vai deixar um problema sério depois para o São Paulo. Instintivamente ou não, ele prolongou a carreira 1 ano a mais, além da previsão inicial. Eu falei, poxa, o Rogério não está com intenção de parar não, porque, pô, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair. Ele faz as mesmas coisas que ele faz no dia a dia. Termina antes dos jogos, ele, bate falta, treina pênalti, né? Vai para concentração. E assim foi, mas foi uma última temporada bem difícil. Uma sucessão de fatos inesperados. O mais sentido, a eliminação da Libertadores para o Cruzeiro em Belo Horizonte. Uma pena se despedir, era a última possibilidade de jogar uma final, ser campeão. Dessa vez eu vi que ele ficou muito mais triste, porque ele sabia que seria a última dele, né? Então das outras vezes ficou triste, mas não tanto, porque ele sabia que na frente poderia ter uma nova chance, né? E dessa vez ele deu muita pena dele, né? Porque a gente queria dar esse título para ele antes dele parar, né? Não foi legal porque eu sei como é que ele é. Ele não está saindo do jeito que ele queria sair, não. O inédito para ele e para o próprio clube, título da Copa do Brasil também não veio. Eliminação para o Santos. Se acumularam os percalços nessa jornada derradeira. O tornozelo direito. Insistiu, tentou. Ficou de fora na fase final do Brasileiro, dos últimos 6 jogos. Havia uma esperança. O último jogo do último contrato dele como atleta profissional. Seria no dia 6 de dezembro de 2015, aqui no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Mas Rogério Ceni não conseguiu. Antes do que ele imaginava, veio a migração. A partir de agora, ele não é mais o goleiro, o capitão, o líder. Começa uma nova etapa, apenas como torcedor do São Paulo. Poder, de alguma maneira, colaborar. E só o fato, acho que da gente estar todo mundo junto aqui, todo o departamento médico veio, todos os atletas que estavam machucados. O Rodrigo Caio, que está sem condições de jogo. Enfim, todo mundo se propôs a vir. O Milton também topou a ideia. Eu acho que isso é um primeiro passo para que algo positivo aconteça. O São Paulo termina o Brasileirão Chevrolet na 4ª colocação. Está na Libertadores da América. Acabou. Daqui para frente vai ser sem ele. Toda vez que for arrumar a roupa do jogo, eu vou lembrar disso. Falar, puxa, faltou a roupa do Ceni, mas eu vou saber que ele não está mais ali. O maior prazer, né, você acordar e poder vir no São Paulo, no CT, e encontrar com o Rogério, né? Sempre bom papo, cara muito inteligente, né? Então... E agora? Agora não vai ser fácil, não. Acordar e ter que vir para cá, a gente sabia que não vai estar mais. Uma falta, ele saindo do gol para ir bater. E é falta com cara de Rogério Ceni. Ninguém mais vai gritar mais, né? Quando sai a falta, né? Sempre foi assim. E você nunca vai armar um esquema para ficar um zagueiro lá no gol, nunca vai armar um esquema. É muito diferente, muda muito, né? Então vai ser quando sair uma falta ou a entrada no campo, ou olhar para o gol, você vai achar estranho. O futuro de Rogério Ceni, ainda uma enorme interrogação. Dirigente, treinador. Personalidade, tem comando, é estudioso, conhece futebol, se interessa pelo futebol, né? Porque o cara tem que se interessar. Agora, ele sabe que tem um risco, né? O treinador, ele assumiu o treinador, os caras esquecem tudo que ele fez, entendeu? Por isso que ele tem que pesar muito isso. Fora do futebol, não é apenas o futuro dele que estará em jogo a partir de agora. O São Paulo vai ter que encontrar um caminho. A ausência do Mito vai ser uma dor, um aprendizado. Vai ser, no mínimo, diferente. Eu vi o Rogério chegar, casar, namorar no São Paulo, casar, ter os filhos. Então, vi o cara conquistar o máximo que ele podia conquistar como goleiro. Para mim vai ser difícil,
Estou tendo que me acostumar com essa ideia, né? Durante um tempo o torcedor São Paulino e todo mundo que está acostumado a ver o gol do São Paulo sem o Rogério vai ser um pouco assim, vazio, um pouco de obscuridade, mas eu acho que o tempo vai fazer que a gente realmente entenda que a gente tem um começo, a gente tem um meio e um fim na carreira. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Tenho dó dos dois. O São Paulo sem o Rogério é como você, sei lá, entrar em casa e não ter a mobília. Você chegar em casa, tá vazio, né? Aos poucos você vai mobiliando, mas nunca é a mesma coisa, né? E o Rogério sem o São Paulo é a perda da referência maior dele nesses 20 anos. Sou eu, assim sem você. Um cara como esse, pô, Ana, não tem jeito. Então eu vou ficar triste. Então senti muito. Heaven from hell, blue skies from pain. No próximo programa... Dizem que o atleta morre 2 vezes, né? E assim, eu confesso que a segunda deve ser muito mais fácil, porque quem chora são os outros, né? E você, a dor é muito, muito grande. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl. Das mãos e dos pés, a trajetória do mito. ...61 gols de falta. ...69 de pênalti. 1 de jogada ensaiada. 51 pênaltis defendidos. 18 títulos oficiais. 1.237 partidas. E a última, ele queria que tivesse sido ali na meta. Última partida oficial numa competição como atleta profissional. 6 de dezembro de 2015, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Goiás e São Paulo no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Mas ele não conseguiu. Foi vencido pela dor. Perto de completar 43 anos de idade, o corpo pregou uma peça. Rogério Ceni e o adeus. A última viagem, a última concentração, a última. Aquele corredor do hotel, na véspera da partida, parecia imenso. Rosto cansado e a última conversa do capitão com a gente. A batalha que travou consigo mesmo. Eu fiz tudo que era possível. Eu treinei ainda quarta e quinta com bastante dor. Hoje na sexta eu não consegui repetir o treinamento. Hoje, pela última vez, tentei ir a campo. E seria uma irresponsabilidade da minha parte tentar ir a um jogo sem a mínima condição de, principalmente, movimentação para o lado direito. Vou estar na torcida, vou estar junto dos meus companheiros, tentando viver, logicamente, a minha última concentração, meu último ritual antes de um jogo, né, oficial. O jogo que foi seu último oficial em campo não foi aquele que ele sonhou. Eliminação para o Santos na Copa do Brasil. Eu sofri essa lesão com 1 minuto de jogo, eu não pude nem desfrutar daquele jogo do dia 28. Mas o destino quis assim, é algo que foge do meu controle, não, é algo que eu não desejava. Falar do adeus mexe, mas ele falou. Dói parar? Muito. Dizem que o atleta morre 2 vezes, né? E assim, eu confesso que a segunda deve ser muito mais fácil, porque quem chora são os outros, né? E você, a dor é muito, muito grande. Por outro lado, eu também acho que, no meu caso, uma carreira consolidada, parar aos 42 anos é um privilégio, né? Conversou com a gente, em particular, por 25 minutos. Você olhar para trás, ver uma trajetória num clube do tamanho do São Paulo, eu acho que teria motivos só para sorrir. É que a gente, logicamente, é muito emotivo, vive o momento e a tristeza nessas horas bate. Falou do começo. Eu virei um atleta, um goleiro
muito por acaso. Eu comecei a jogar na Associação Atlética do Banco do Brasil, que eu trabalhava. Me convidaram para jogar no Sinop Futebol Clube. Eu fui. O goleiro que jogava se machucou. Eu tive a oportunidade de jogar um campeonato mato-grossense. Fui bem, o time foi campeão naquele ano. E eu vim fazer teste no São Paulo, passei. E mesmo assim ainda não entendia muito o que era isso. Falou do mito. Não sou mito, cara. Sou eu mesmo, todos os dias, tentando fazer o melhor que eu posso. Acho que eu evoluí em todos os sentidos, trabalhei muito para isso. Nunca tive o dom disso, mas tive sim muito trabalho, muita repetição. Dos pés, eu acho que desde os gols de falta, de treinar 15 mil faltas, a possibilidade de, quem sabe, bater a primeira. Do seu gol mais importante? Um só? Se fosse para escolher um só, eu escolheria o primeiro, que através dele foi o que propiciou com que todos os outros saíssem. Se não sai aquele primeiro gol no mês de fevereiro de 97, pode ser que em março eu já não teria mais nem a oportunidade de escrever essa história à parte da carreira como goleiro. Falou da intimidade do seu quarto na concentração. O que tem naquele quarto? Tem tanta coisa, cara, que eu vou ter que pedir pro São Paulo ver se me empresta uma van para... São 22 anos morando naquele... Morando não, mas concentrando e passando 3, 4 dias da semana, muitas vezes, dentro daquele quarto no CT. Então tem... Desde cartas de 1992, 93, que eram meio... Tudo. Algumas eu guardei porque eram muita coisa e não dava para ficar, não cabia. O quarto não é, o quarto é um quarto relativamente pequeno, né? Falou da alegria de ver seu gesto repetido. Já é um cara experiente, um cara rodado, 37, se eu não me engano, né? Tem um prazo, né? E ver um goleiro fazer um gol decisivo num outro grande clube, apesar de nosso rival. Aliás, era um jogo de rivais, na verdade, naquele dia. E ver ele se consagrar defendendo uma penalidade e convertendo a sua penalidade, pra gente da posição, falando como goleiro, eu fiquei muito contente por ele. Acho que ele realizou um sonho naquele dia, fez algo diferente, algo que ele vai levar pro resto da vida. Ceni nos falou também sobre a chance de surgir outro alguém com tanta identificação com o clube. Olha, eu acho que pode surgir, sem dúvida, mas é algo que vai demorar alguns anos para acontecer, porque você tem que ficar um bom tempo num clube, ganhar bastante títulos e conseguir permanecer durante muitos anos, né? Apesar que a parte de preparação física ela vem melhorando tanto, né? A parte de fisiologia vem melhorando tanto, que eu acho que é natural até que o atleta tenha mais longevidade nos dias atuais ou num futuro muito próximo, né? Mas não é fácil você fazer uma carreira assim. Eu falei que um ídolo não se tem da noite para o dia, né? Você constrói isso, né? E demora anos para construir. Mas eu acredito e torço para que o futebol brasileiro tenha cada vez mais jogadores que permaneçam durante muito tempo em seus clubes. Falou de seus substitutos, o peso e a cobrança? Eu acho que é uma cobrança natural, como eu entrei no lugar de um grande goleiro bicampeão mundial, que é o Zete. É natural, você está jogando no São Paulo Futebol Clube, as cobranças vão existir. Se vitórias vierem, bom desempenho e principalmente títulos vierem, essa cobrança vai se apagando naturalmente, como aconteceu comigo, como aconteceu com o Zete quando entrou no lugar de Gilmar, quando aconteceu do Gilmar suceder depois uma era muito bacana do Valdir, né, de 73 a 83 no clube. É natural, dentro da profissões que você tem exposição pública, a cobrança ela se faz natural. Conversou com Denis no jogo derradeiro. Agora, a partir de agora, a responsabilidade é dele, Ganso, enfim, de tantos outros jogadores, Michel, todo mundo que deu a vida hoje nesse jogo. E agora eu acho que é uma nova reestruturação. E aí segue a vida. 28 anos, tem mais uns 12 para ficar aí. Muita gente não sabe da pressão que é você jogar num clube grande, você substituir o ídolo do seu clube. Eu cresci vendo o Rogério jogar e estou aqui há 7 anos esperando essa oportunidade.
Falou do sonho, agora realizado, de ver o time em outra Libertadores. Sua obsessão. Eu me sinto parte disso e gostaria muito de ver esse time ano que vem jogando. Gostaria de não estar mais dentro do campo, mas poder estar fora dele assistindo numa quarta-feira à noite um jogo de Libertadores do São Paulo. Falou da satisfação por ter dedicado uma vida aqui. É mais de 1000 jogos como torcedor de São Paulo. Eu sempre fui um torcedor do clube. A única coisa com concentração e incumbências diferentes do que aquele que fica na arquibancada. Mas eu sempre torci muito para o time que eu joguei. E talvez foi isso que me motivou sempre, de não encarar isso como um trabalho, e sim como um prazer jogar futebol. Porque quando você joga pelo time que você gosta, pelo time que você nutre paixão, eu acho que vira um prazer muito maior você jogar futebol. Rogério Ceni, todos sabiam que essa hora ia chegar. Mesmo assim, não vai ser fácil. Nem para ele, nem para o São Paulo, nem para o futebol. Eu já chorei bastante em dias sozinho e passando esses últimos dias no CT e tendo que começar a arrumar minhas coisas no meu quarto. A gente fica triste pelo Pará, mas eu fico olhando para trás, eu tenho que ficar muito feliz por a vida ter me propiciado chegar onde eu cheguei. A trajetória de um mito, das mãos e dos pés.